Então Jesus fazia coisas tremendas que o povo, lógico, quem não queria ser curado? Quem é que não queria receber pão, peixe? Quem é que não queria receber uma palavra de encorajamento e tudo? Então, o ministério de Jesus se tornou popular, uma multidão tremenda seguia Jesus. Mas quando Jesus mudou o discurso, Jesus passou a ensinar o que era requerido deles para seguir a ele, o número foi diminuindo. Aos poucos, foram se afastando, porque Jesus já não estava enfatizando no ministério dele a cura e o cuidado com as pessoas que eles estavam esperando. E eu vou falar para vocês que isso tem sido um ensino que por muito tempo ficou meio esquecido das igrejas, mas parece que hoje está ganhando força novamente. É da gente procurar ao Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele dá. Quando a gente vem para a igreja, ou em casa, orando, orar, buscando a face de Jesus e não a mão dele. Não o que Ele tem para entregar. Isso, nós temos que realmente pensar nisso, gente. Porque senão a nossa fé fica uma fé sem raízes. A hora que a mão de Jesus fecha, a gente abandona Ele. E para onde nós vamos sem Jesus? De modo que, quando aconteceu isso, também Jesus encontrou resistência. Chegou a um ponto que parece que só ficaram os 12. E Jesus ainda falou, vocês não querem ir embora também? Pedro falou, não, Senhor, para onde nós vamos se só Tu tens palavra de vida eterna? Então, igreja, nós aqui temos que entender uma coisa. Nós dependemos de Jesus. Não temos mais para onde ir. Agora, aí Jesus começou a falar uma coisa que eles não gostavam muito de ouvir. Nesse texto está projetado, não ou não? Precisa projetar o texto aí. Para o pessoal. Agora está lá, né? Quando ele começou a ensinar que era preciso que o Filho do Homem, no caso o Filho do Homem é o próprio Jesus, é um título dele. Filho do Homem é Jesus. Que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse, aconteceu um fato impensável. O que Jesus falou, ele simplesmente repetiu o que as Escrituras já haviam profetizado. No Velho Testamento, há inúmeras passagens que apontam, que indicam que quando Jesus viesse à terra, ele iria sofrer. Ele seria perseguido. Ele ia morrer, mas não ia ficar morto. Amém? Tudo isso já estava descrito. Agora Jesus está ali com os discípulos dele e começa a falar isto claramente. Aí não ficou nada oculto. Jesus revelou. Lembra a semana passada que eu preguei sobre as coisas ocultas e as coisas reveladas? Muita coisa estava oculta aos olhos daquele grupo de pessoas. E Jesus revelou. Ou seja, Jesus esclareceu, tirou o véu. Todo mundo ficou sabendo que ele ia sofrer. Que ele seria perseguido e ainda disse por quem, hein? Pelos religiosos. Quem perseguiu Jesus foram os religiosos. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós crentes às vezes queremos ser muito críticos com os outros. Fácil para apontar dedo e fazer a acusação. Vamos dizer, tira isso de mim, Senhor. Nós temos que ser pessoas de compaixão, de misericórdia, saber receber os outros, compreender a natureza humana. E Jesus falou, eu vou ser perseguido pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres de lei, tudo gente importante. Ele disse que seria morto e 3 dias depois ele ia ressuscitar. Quando Jesus falou isso, aconteceu algo impensável. Impensável. Que a gente lê e passa direto, não percebe essa frase aí que diz que Pedro levou Jesus de lado e repreendeu a Jesus. Uau!
Vocês já imaginaram isso? Jesus ser repreendido por alguém? Pedro, passagem bíblica, deve estar escrito aí, não é? Diz que Pedro chamou Jesus de lado, né? Estava o grupo aqui, chamou, vem aqui, Jesus, vem aqui. Levou assim de lado e, você não pode falar desse jeito, hein? Isso está errado, você não vai morrer, você não vai sofrer, tu és o mestre, Senhor do universo, nada disso vai acontecer. Para com isso. Que ousadia, hein? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu chamei isso de algo impensável. Jesus ser repreendido. Ele, fez isto com boa intenção. Mas o que acontece é que o Novo Testamento, deixa eu falar para vocês, o Novo Testamento foi escrito no idioma grego, na língua grega. A língua grega é riquíssima. Tem palavras para quase todas as coisas que você pode imaginar, palavras adequadas. E a palavra usada para dizer aí, repreendeu, no idioma grego, leva a uma conclusão de que Pedro teria dito algo parecido com cala a boca. Shut up. Vocês imaginaram isso aí, gente? Uma repreensão para Jesus nestes termos, de falar para Jesus ficar quieto, não falar o que ele está falando? Foi isso que aconteceu. E não é o pastor Cairo que está falando, não. Eu só estou repetindo o que está escrito na Bíblia. Agora, Pedro não tomou essa atitude com a intenção de humilhar a Jesus. De todo o que a gente conhece de Pedro, a gente sabe que não era essa realmente a intenção dele. Ele queria proteger a Jesus. A ideia dele é, para de falar isso, não deixa isso ficar aí, todo mundo comentando que você vai sofrer, que vai morrer. Não, tem que falar que você vai ficar vivo e vai ser o rei de Israel, vai vencer o Império Romano, e assim, era isso que Pedro queria que Jesus falasse. Pedro tinha essa ideia que os judeus tinham na época, de que seria o Messias, o que viria, seria alguém que iria reinar em Israel, que iria derrotar o poderoso Império Romano. Era essa a expectativa deles. Pedro não estava falando nada diferente do povo. É o que eles esperavam. E também, o pensamento de Pedro, o Messias vai implantar um reino de amor, de paz e prosperidade. Mas não vai morrer. Vai sofrer? Não, ele é o ungido, o poderoso, ninguém vai poder lutar com ele. E foi com esse pensamento que Pedro confrontou a Jesus. Agora, é interessante, né? A palavra de Deus, a Bíblia é um livro tão precioso que ela não oculta coisas que seria melhor ocultar. Se eu fosse escrever a Bíblia, tem certos fatos que eu daria um jeitinho para mudar. Eu não contaria a história de Davi do jeito que foi contada. Eu não contaria a história de Pedro do jeito que foi contada. Eu mudava tudo para facilitar, para melhorar. Mas o que a Bíblia relata é a coisa como ela é. Por isso que é um livro digno de aceitação, gente. Não oculta fatos que depõem contra homens de Deus, mulheres de Deus, mas conta o fato, mostrando a natureza humana. Agora, quando Pedro fez algo impensável, vamos pensar agora nós na reação de Jesus. Agora é que a coisa fica preta, hein, gente? Por quê? Porque a reação de Jesus foi surpreendente. Pedro falou coisas e ouviu coisas. Tem uma frase que fala mais ou menos isso. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Ouve o que não quer. Então vejam bem, Pedro falou, agora vai ouvir. É sempre assim na nossa vida, em qualquer situação, gente.
Não é só com Deus, não. No nosso relacionamento também. Quando a gente fala alguma coisa que não deveria ser falada, prepare-se para a resposta que vem. Então nós devemos ter cuidado com aquilo que a gente fala. Muito cuidado. No nosso relacionamento em família. Na igreja, então, nem se fala, porque a família é um grupo pequeno. Dá um arranca-toco ali, mas logo resolve. E em igreja é mais complicado, gente. Quando dá rolo em igreja, então, por favor, não crie rolo na igreja. Ok? Vivam bem, em harmonia, em paz, em respeito, compreendendo as diferenças que temos, sabendo que não somos iguais, não temos gostos iguais. Aqui está cheio de mineiro, não é todo mundo que torce para o Cruzeiro, não é verdade? Tem que respeitar o atleticano também. Não é assim? Os atleticanos gostaram, né? Como é que é aí? Então a gente vê que há diferenças, mas a gente convive bem. Eu tenho aqui palmeirenses de monte nessa igreja, mas nós convivemos bem. Dá um jeito da gente conviver bem. Dá, né? Dá para aguentar. Em igreja nós também temos opiniões diferentes. O culto devia ser assim, mas não é de outro jeito. Aceita. Não, mas a pessoa devia dirigir o trabalho dela. Não, nós temos nossas opiniões, mas devemos respeitar nossos líderes em várias áreas e tudo seguir. E isto traz paz. Paz não tem preço. Traz harmonia. Nós precisamos nos esforçar para viver assim. Jesus ouviu o que Pedro falou, não gostou. Não gostou. Mas a resposta dele foi surpreendente, porque qualquer um de nós, numa situação parecida com a de Pedro, que a gente iria tentar amenizar a situação. Encobrir, não deixar a coisa aparecer. A gente ia tentar, eu, por exemplo, né, coloquei aqui, vamos passar a mão na cabeça de Pedro e dizer mais ou menos o seguinte: Pedro, deixa isso para lá. Depois a gente fala e eu te explico melhor. Calme-se aí, Pedro, não. Sossega. Porém, Jesus deu uma repreendida em Pedro que poucos de nós teria a condição de fazer. Jesus chamou os discípulos, virou para eles, na direção deles, e disse para Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Oh! Jesus não chamou Pedro de Satanás. Jesus falou com o Satanás que estava em Pedro. Ok? Ele se dirigiu para aquele que influiu, para aquele que levou Pedro a falar o que falou. Então, há certas coisas que nós temos que entender que não é a pessoa, mas é quem está agindo na pessoa. Quantas vezes a gente encontra pessoas, amigos nossos, que gostam da gente até, e que falam coisa incrivelmente ruim. E nós devemos entender que, muitas vezes, Satanás usa pessoas que a gente não espera que vão ser usadas por Satanás. E foi o que aconteceu com Pedro. Ele estava sendo usado pelo próprio Satanás. E Jesus teve a capacidade de discernir imediatamente que não era Pedro, mas que era Satanás. Por isso que falou para ele: afasta-te de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Está no versículo 33. Então, ali a gente vê naquele momento uma confrontação. Pedro querendo fazer o bem e tentando, sabe, no entender dele, impedir que Jesus continuasse falando que ia sofrer, que ia morrer, que ia ser perseguido. Isso não era bom para o propósito que ele achava que ele seria o rei de Israel e derrotar o Império Romano. Mas, por outro lado, Jesus discerniu, porque o que Pedro estava falando tinha algo muito sério envolvido ali. No grande zelo de proteger a Jesus,
Pedro deu oportunidade para Satanás trabalhar através dele e falar palavras que poderiam tentar a Jesus de desistir de seus propósitos. Esse negócio de zelo espiritual, bíblico, é um risco tremendo para nós cristãos. Não que a gente deve ser relaxado, lógico. Nós precisamos cuidar das coisas de Deus. Mas às vezes nós colocamos esse zelo acima da medida e nós acabamos fazendo palavras e entendendo certas coisas de uma forma totalmente fora daquilo que a Escritura ensina. Muitas vezes a gente usa a frase assim, não, porque está escrito na Bíblia para fazer isso, 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 e a gente faz indiscriminadamente, sem considerar fatos, sem considerar situações. E nós precisamos ter bastante paciência e bastante discernimento antes de fazer acusações, antes de julgar mal um irmão ou uma irmã. E às vezes usando Bíblia, textos bíblicos, a gente mais machuca do que sara. Nós precisamos estar muito alertas para isso. Foi o que aconteceu com Pedro. No zelo dele, ele deu oportunidade, e olha, hein, Satanás não perde oportunidade. Abriu a oportunidade, abriu a chance, ele imediatamente entra e faz o seu papel. O diabo, como dizia um irmão meu, é um bom diabo. Não que ele é bonzinho, mas ele sabe fazer a coisa mal feita, bem feita. Ele é um bom diabo. Entenderam isso que eu quis dizer? Não é? Ele faz o trabalho dele em cima da pinta. Então nós temos que tomar muito cuidado. Jesus veio para este mundo com propósito. Jesus sabia, desde o momento que ele deixou o céu e veio ganhar forma humana aqui, ele sabia desde o começo qual era a sua missão. A missão de Jesus qual era? O que se responde a isso? Qual era a missão de Jesus? Por que é que ele veio para a terra? Lucas 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Para salvar o que estava perdido, ele sabia que tinha que ser por morte, morte de cruz, derramamento de sangue, porque estava tudo escrito lá no Velho Testamento. Então Jesus sabia que viria, que sofreria, que ia morrer, mas sabia também que não ia ficar morto. Ele sabia que todo o padecimento que ele teria que passar estava destinado para ele. Agora, naquela palavra de Pedro, Satanás usou o seguinte: vamos ver se quando começa a ter pessoas que alertam para o sofrimento que ele vai ter, para a dor que ele vai sofrer, se há vamos dizer, uma desistência disso aí. Agora, igreja, durante o ministério de Jesus, ele fez muita coisa tremendamente importante e coisas boas. A gente vê na leitura do Novo Testamento que Jesus ensinava coisas tremendas, que o povo ficava admirado do que ele ensinava. Jesus curava os enfermos, cuidava dos pobres e das viúvas, alimentava multidões, ressuscitava mortos, tinha compaixão dos aflitos e muitas outras coisas que agradavam a multidão. E Jesus morreu cedo. Se Jesus vivesse 100 anos, curando enfermos, ressuscitando mortos, alimentando os pobres e cuidando das viúvas, e depois de 100 anos morria de velho, ia continuar tendo doente, pobre, viúvas. Não tem jeito, gente. Mas a missão de Jesus mais importante não era esta. Se ele não tivesse sofrido a morte de cruz, e não tivesse ressuscitado, a missão dele não teria sido concluída com sucesso. Ele não teria feito aquilo para o qual ele veio ao mundo: buscar e salvar o que estava perdido. Eu era um que estava perdido, hoje eu não estou mais, porque eu creio em Jesus. E todos que estão na mesma situação que eu estou, levante suas mãos e aplaudam o Senhor, porque nós somos salvos pela obra maravilhosa que Ele fez.
Agora, depois deste momento inesperado, né, de Pedro e Jesus diante dos discípulos, acertando as coisas aí Jesus fez um convite para eles que parecia que estava em contraste com um convite feito em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28 diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, em Mateus 11, 28, o que Jesus está dizendo é o seguinte: você tem um fardo, um peso nos teus ombros, vem a mim que eu tiro esse peso, eu tiro esse fardo. Esse peso é o peso do pecado, vamos eliminar isso aí, você vai ficar livre. E, logicamente, esse é um convite que a gente faz muitas vezes em pregações. Venham a Jesus, Ele nos livra, nos livra do pecado, da dor, do sofrimento, graças a Deus, que é assim mesmo. E não exclui ninguém. Jesus falou, vinde a mim todos. Não exclui ninguém. Nós crentes é que excluímos. Nós crentes é que muitas vezes pensamos que vem a mim só aquele que já está com a vida mais ou menos acertada. Não, vinde a mim todos. Esse todos inclui gay, lésbica, adúlteros, adúlteras, pessoas de todo tipo, sabe, envolvidos com droga. Vinde a mim e eu alivio vocês. Ou nós cremos na palavra como ela é, ou nós devemos jogar tudo fora. É para todos. Igreja, gente, é meio parecido com o hospital. Vocês imaginaram lá na porta do hospital, chega lá no Somerville Hospital, você chega lá, está tudo doendo aqui, eu preciso, chega lá, está na porta, não se aceita doentes. Proibida a entrada de doentes. Vocês imaginaram isso? Imaginaram, nós não podemos pôr na porta da nossa igreja também uma plaquinha, embora não põe na porta, mas a gente, né, que às vezes fica tentando, tomara que não entre. Não, aqui tem que entrar todo tipo de pessoa que precisa de salvação. E nós, como igreja, precisamos aprender a recebê-los, a amar. Ainda que eles ainda não estejam convertidos, têm que ser amados. Dá tempo para Deus trabalhar no coração, na vida deles. Uns são mais duros do que outros, de aceitar, de entender. Mas agora Jesus faz um outro convite que parece que contrasta com aquele de Mateus 11, 28. Agora ele fala assim, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus ele tira o peso e agora ele põe outro peso, que é a cruz. Como é que vamos entender isso aí? Deixa eu falar para vocês. No Velho Testamento, a gente, quando lê, tem umas coisas do Velho Testamento. Mas lá tem uma passagem que diz assim, que em determinado tempo, os escravos eram, por lei, eles ficavam livres. Escravo, naquele tempo, era escravo mesmo, era coisa, não era gente, né? Era objeto. Era vendido, entrava em negociações. O filho do escravo não era do escravo, era do dono do escravo, e assim por diante. Mas chegava aquele período que, por lei, eles eram livres, ficavam livres, não precisava mais ficar escravos naquela fazenda, vamos dizer. Então o escravo, com aquela lei a favor dele, ele podia simplesmente pegar sua malinha, pegar suas coisas e ir embora, procurar outro emprego, procurar outra fazenda, para ser escravo em outro lugar, ou fazer o que ele quisesse. Mas existia também uma opção. A opção era a seguinte, ele podia decidir continuar naquele mesmo lugar, por vontade própria. Agora não era mais porque era obrigado a ser escravo. Mas ele gostava daquele patrão, ele gostava daquele amo, daquele senhor, tratou bem eles como escravo, então ele não queria ir para outro lugar. Mas ele estava livre. Ele não era mais escravo. Mas ele decidia, eu quero continuar aqui, servindo a ti, servindo a você, quero continuar. Então, neste caso, ele punha um brinquinho na orelha. Aquele brinco era um símbolo de que ele era um escravo livre, que optou em ficar servindo o mesmo Senhor. Então,
vamos aplicar isto. Nós éramos escravos do pecado. Tínhamos o fardo do pecado sobre nós. Jesus falou, vinde a mim vocês que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Nós fomos e ficamos livres do pecado. Mas depois que ficamos livres do pecado, nós falamos, mas eu quero servir a ti, Jesus. Eu estou livre do pecado, mas eu quero ser teu servo. Põe o brinquinho na orelha e serve a Jesus. Por vontade própria. Não mais por lei de escravatura, mas por decisão pessoal. É assim que nós somos. Livres, mas na nossa liberdade nós optamos, nós escolhemos por servir a Jesus. Então, quem faz isto, leva a cruz com alegria. A cruz não pesa tanto. Vocês entendem bem? Porque é opção nossa. A cruz pesada mesmo, quem levou foi Jesus. Foi ele que carregou aquela cruz. A nossa não pesa tanto. Mas pesa. Mas não pesa tanto. Porque nós servimos pensando no que nós éramos e agora naquilo que nós somos. Fazemos esta comparação. Carregar a cruz, o que é carregar a cruz? Essa cruz que está sobre nós agora, né? É viver o Evangelho. É suportar as humilhações. É abrir mão de prazeres deste mundo. É perder amigos. É sofrer perseguições, mas permanecer firme até o fim. Isso é um resumo daquilo que é a cruz. É muito mais do que isso. Mas a cruz que nós carregamos é viver o Evangelho. Na sua integridade. Na sua inteireza. Viver o Evangelho com tudo que ele ensina. Há tantos ensinos na palavra de Deus, a gente vai lendo, à medida que vai praticando, nós vamos ficando livres de muita coisa que importuna a nossa vida. Nós temos que viver o Evangelho e abrir mão dos prazeres deste mundo. Gente, o mundo tem muita coisa boa que oferece. Mas todas essas coisas boas, ou pelo menos a maioria dessas coisas boas que o mundo oferece, são... A bateria pifou, hein? Então nós temos que entender bem o que a Bíblia ensina, que há coisas que são lícitas, mas elas não são convenientes. Não há proibição, mas elas não são convenientes para nós. O mundo está aí oferecendo tantas coisas que, para a pessoa que não tem essa alegria do Evangelho, a alegria de conhecer Jesus, são atraentes. Os prazeres que o mundo dá, gente. Há certas coisas, eu falo para vocês, já falei várias vezes, há certas coisas deste mundo que eu só vi por televisão, em filmes. Eu nunca entrei numa boate, mas já estive numa boate, em várias boates. Ué, que é isso, pastor? Eu nunca entrei, mas através de filmes eu já vi muita coisa que acontece em boates. Agora, aquilo lá é imundo para nós? Dá para a gente entrar e viver naquele estilo de coisa? Não dá, por quê? Mas para o mundo aquilo é um prazer. Mas nós abrimos mão dos prazeres deste mundo para seguir a Jesus Cristo. Quando a gente se torna cristão, a gente perde amigos. Eu perdi quase todos, porque meus amigos eram amigos daquele estilo de pessoas de vida que eu não podia mais compactuar. Então, eu passei a viver a minha vida e quando eles descobriram que eu estava mudando, eles puxaram o breque de mão, saíram da minha vida. Mas, em compensação, Deus me deu outros amigos dentro da igreja, dentro da minha fé, que me acrescentaram muita coisa para mim. A gente sofre perseguição por ser crente, por ser cristão, mas nós temos que permanecer firmes. Porque, afinal de contas, diz aí esse texto, de que vale ganhar o mundo inteiro, desfrutar de tudo que ele tem e oferece, e no fim perder a alma ou perder a salvação. Nossa passagem aqui pelo mundo é curta. Aí a gente vem e vive na plenitude do que esse mundo oferece. Aí chega a velhice, já está no bagaço, não tem mais nada, espreme, não sai mais caldo. Está chegando a morte, morre, e agora? Viveu 100 anos, 80 anos
esbanjando tudo aqui. Saúde, dinheiro, amigos, amigas, acabou. E agora? Perdeu a alma, perdeu a salvação. Então eu digo, gente, escuta bem, vale a pena sofrer pelo Evangelho. Porque quando chegar a hora H, a hora da decisão, a gente pode dizer, eu perdi muita coisa lá no mundo, mas agora eu tenho a eternidade toda para desfrutar dessas coisas maravilhosas que Deus preparou para mim. A questão aqui é a seguinte, aonde a gente quer viver a eternidade? Como crentes em Cristo Jesus, precisamos sempre reafirmar nossa fé e nossa confiança em Jesus. E a nossa confiança em Jesus, ela tem que ser praticada em horas em que as coisas parecem que estão contra nós. O Birajara fez menção aqui, numa palavra rápida, profética, na qual eu já tinha conversado com a igreja, a respeito do novo presidente, que é a seguinte, o Trump é poderoso, mas ele não tem o todo poder. Ele pode fazer muita coisa boa e muita coisa errada, mas nós temos alguém muito acima dele. Então, se nós temos confiança em quem está acima dele, deixa o Trump fazer o que ele quiser, nós estamos protegidos por quem está acima dele. Essa é confiança em Deus. Essa é confiança. Quem é que está cuidando de nós? Nós devemos reafirmar nossa fé e confiança em Jesus. Se for necessário sofrer por causa dele e do Evangelho, temos que crer em nossa alma, que nossa alma vale mais que o mundo inteiro. Agora, vou colocar uma coisa numa outra perspectiva. A gente lê e fala muito sobre aquela frase que diz, né, que quando uma alma se converte, há uma festa no céu, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas não é só a alma daquele que se entrega para Jesus. É a nossa que já entregamos, que vale mais que o mundo inteiro. Então, cada um de nós aqui vale mais do que o mundo inteiro. Nossa alma é preciosa. Então, nós temos que ter essa confiança e que quando o Filho do Homem voltar, acompanhado de seus santos anjos, quer dizer, o dia da volta do Senhor, quando ele retornar a esta terra, e a gente sabe que a volta de Jesus é um evento só, que a Bíblia fala, um evento, volta do Senhor. Mas que a Bíblia deixa claro que este evento tem duas fases. Na primeira, ele vem buscar a igreja, só buscar a igreja, os salvos. Aí passa um período de 7 anos, coisas boas no céu para os salvos, e aqui na terra um momento de muita angústia. Vai passar esse período de 7 anos, ele volta. Então, completou o ciclo da volta de Cristo. Primeiro, para levar a igreja. Segundo, volta com os anjos e com os salvos, que são chamados de santos. Voltamos para implantar o reino de 1000 anos com Jesus aqui na terra. Mas para nós, o interessante aqui, agora, principalmente, nossa esperança, o que nós estamos aguardando, é o momento dessa primeira fase da volta do Senhor, quando Ele vem buscar a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Não é a placa quadrangular, ou assembleia, ou metodista. Não, isso aí são denominações, mas a igreja é cada pessoa, cada um de nós, a igreja de Cristo, que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas agora Ele habita dentro de nós. E quando Jesus vier buscar, Ele vai procurar todos aqueles que têm o seu Espírito. Quem tem o Espírito de Deus habitando em si, este sobe. Quem não tem este Espírito dentro de si mesmo, não sobe. Porque o selo para a nossa salvação é a pessoa do Espírito Santo em nós. Então, quando desce lá os anjos e tudo, é um negócio assim, repentino e rápido, piscar de olhos. Todos que morreram em Cristo são ressuscitados e vão ao encontro do Senhor nos ares. E nós que estivermos vivos, nós somos transformados, a gente não experimenta a morte. E sobe ao encontrar o Senhor lá em cima. Então Jesus
Nessa primeira fase, ele não pisa na terra. Ele fica no ar, esperando a gente. Chegamos lá, vai, desaparece. Vamos ter lá um tempo de aprender a viver no céu por uns 7 anos. Grandes lições. E aqui na terra, tudo aquilo acontecendo. Então, nossa esperança é que no dia que ele voltar para buscar os salvos, nós vamos subir. Tem alguém aqui que trabalha em rádio ou em jornal? Não? Porque eu queria saber se tem alguém que quer ficar para dar a notícia. Escreveu o artigo do desaparecimento de milhões de pessoas da Terra. Ou aí no rádio falar, aconteceu um mistério, muita gente desapareceu, onde está uma confusão neste mundo, mas nós estamos aqui transmitindo, procurando a elucidação. Fala aí, repórter João da Silva, vamos te ouvir. O João da Silva está lá com toda uma bagunça neste mundo, tentando explicar o que não tem explicação para eles. Mas o nosso dever é este, guardar o que temos, permanecer firmes até o fim e esperando a volta do Senhor para a nossa redenção final. Louvado seja o nosso Deus. Se você recebeu essa mensagem, se ela falou ao teu coração, glorifique a Deus e bate palmas para o Senhor. Bendito seja Ele para todo sempre. Aleluia. Glória seja dada ao nosso Deus. É triste eu falar, mas nós vamos ter que ir embora agora. Esperar mais um pouquinho.